Há livros que contam histórias e há livros que guardam segredos. Segredos tão profundos que foram retirados dos olhos do mundo, ocultados por séculos. Este é o caso do livro de Enoque. Mencionado por apóstolos, respeitado por antigos cristãos e completamente rejeitado pelos concílios que formaram a Bíblia moderna. O livro de Enoque é um dos textos mais misteriosos da humanidade. E a pergunta que ecoa até hoje é: o que havia nele que incomodava tanto? Enoque é uma figura quase enigmática na Bíblia. No livro de Gênesis, ele aparece por apenas alguns versos. Mas o que se diz sobre ele é poderoso. E Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Gênesis 5:24. Ele não morreu como os outros homens. Foi levado aos céus em corpo e espírito. O único, além de Elias, a viver esse mistério. Mas o que muitos não sabem é que Enoque escreveu. E o que ele escreveu mudou tudo. O livro de Enoque é dividido em várias partes, mas a mais chocante delas é chamada de o livro dos vigilantes. Ali, Enoque revela algo que ecoa com força desde os tempos antigos. Os filhos de Deus que desceram à terra e tomaram para si as filhas dos homens, os mesmos mencionados em Gênesis 6. Esses seres, chamados de vigilantes, eram anjos enviados para observar a humanidade. Mas eles caíram, seduzidos pela beleza das mulheres. E o que nasceu dessa união foram os Nefilim, gigantes, violentos, híbridos, seres que corromperam tudo o que tocavam. Esses anjos caídos ensinaram aos homens o que não deviam saber: magia, feitiçaria, astrologia, armas de guerra, cosméticos para sedução e conhecimentos proibidos sobre os céus e a terra. Era uma revolta contra o céu, um ato de corrupção espiritual e genética. E foi isso que provocou a ira de Deus. E o dilúvio veio como juízo. No livro, Enoque é levado aos céus por anjos. Ele vê os portais do tempo, os tronos celestiais e os lugares onde os anjos caídos foram aprisionados. Viu eu um lugar terrível, profundo, escuro, sem fundo, ardente, onde os anjos caídos estavam presos até o dia do juízo final. O texto diz que esses seres ainda aguardam julgamento e que no fim dos tempos voltarão à cena. O que aconteceria se esses dias de Noé se repetissem? Será que os vigilantes estão agindo novamente, nas sombras? Durante séculos, o livro de Enoque foi considerado sagrado por muitos judeus e cristãos primitivos. Ele foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Judas, irmão de Tiago e servo de Cristo, o cita, literalmente, no Novo Testamento. Eis que veio o Senhor com milhares de seus santos. Judas, 1º capítulo, 14º. Mas com o tempo, o livro foi rejeitado pelos concílios religiosos. Foi banido, esquecido, apagado das leituras públicas. Por quê? Alguns dizem que o conteúdo era muito estranho. Outros acreditam que ele revela demais. Ele fala sobre a origem do mal antes da serpente, sobre tecnologia espiritual caída, sobre manipulação genética e distorção da criação divina. Tudo isso muito antes de existir ciência, DNA ou inteligência artificial. Nos tempos modernos, estamos vendo avanços assustadores: manipulação de genes, inteligência artificial que desafia a criação, corrupção moral sendo normalizada e até relatos de contatos com seres celestiais em outras formas. Estamos repetindo os dias de Enoque? Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. E o que houve nos dias de Noé? Gigantes, anjos caídos, corrupção, juízo. Seja inspirado ou não, o livro de Enoque é um alerta. Ele nos lembra de que o céu observa, que há batalhas invisíveis acontecendo agora mesmo, e que nem tudo o que nos dizem é toda a verdade. O livro de Enoque pode ser um eco antigo gritando para esta geração: prepare-se,
O mundo espiritual é real. O juízo vem, mas os justos serão guardados.